Irmãos, boa noite. É muito bom estarmos aqui, buscando falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para trazer para a amada igreja. Esse mês nós vamos falar sobre caminhos. Caminhar foi, talvez, a primeira manifestação humana. O homem nasceu para caminhar. O homem nasceu para caminhar. Caminhar pressupõe a existência, obviamente, de caminhos. E os caminhos são muitos que o mundo oferece. Caminhos, aqui vai falar de Jesus, vai falar de igreja, mas nós hoje vamos começar falando sobre arrependimento. Arrependimento é o caminho da esperança. Para tanto, eu convido os irmãos para abrirem no livro de Ezequiel, capítulo 33. Apenas 2 versículos. Ezequiel 33, versos 10 e 11. Amém? Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? 11. Dize-lhe: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Amém, Senhor? Tua palavra está exposta. Tenha misericórdia de mim que vou transmiti-la. Abra o coração e os ouvidos daqueles que precisam ouvi-la. Perdoe os meus pecados. Derrama sua graça sobre nossas vidas. Dá-nos a tua paz que excede todo entendimento. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. No reinado de Joaquim, rei de Judá, Jerusalém foi invadida pela Babilônia sob o comando de Nabucodonosor, sendo a família real e várias pessoas influentes de Judá exiladas para a Babilônia. Nessa primeira deportação, dado que ocorrerão 3 até a destruição final de Jerusalém, Ezequiel, filho de Buzi e sacerdote de Jerusalém, foi levado para o exílio em 597 a.C. Exerceu sua atividade profética junto aos exilados por volta de 593 a 571 a.C. Profetizou antes e depois da destruição de Jerusalém, 586 a.C. Nesse contexto de exílio, o profeta recebeu o chamado e a missão de ser porta-voz de Deus. E a partir de 586, Ezequiel passou a falar de uma emocionante mensagem de esperança, mostrando ao povo o caminho da conversão, exortando-os a voltarem para Deus com o reconhecimento e o arrependimento de seus pecados. O verso 10
conforme lido, vamos dividi-lo. Fala: tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Primeiro aspecto: tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós dizendo. E o que é que a gente observa nesse trecho? Que Deus sabe de todas as coisas. Sabe porque Ele tem um controle absoluto sobre todas as coisas. Tudo que se passa no mundo jamais foge ao conhecimento e controle dele. Porque só Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Não se consegue esconder nada de Deus. O nosso sofrimento, Deus está vendo. A nossa dor, Deus está vendo. A nossa dificuldade, Deus está vendo. A nossa tristeza, Deus está vendo. Ninguém escapa aos olhos de Deus. O nosso choro, o nosso lamento, Deus está ouvindo. Ninguém escapa dos ouvidos de Deus. Ele é tudo. Ele fica olhando para nós. Ele fica preocupado conosco. Mas Ele tem o controle de tudo. E aí, Ele ouve o lamento daquele povo. E o povo chega e diz assim, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós. E aí, pela primeira vez, Israel estabelece a responsabilidade pessoal diante de Deus. No capítulo 18 de Ezequiel, o povo culpava os pais. O nosso sofrimento é por culpa deles. O profeta Ezequiel falou que não era culpa de seus pais, não foi culpa de sua antecedência, dos seus antecedentes. E aí eles começam a sofrer, e nesse ínterim, Israel é dilacerada, Jerusalém é dilacerada. Eles perderam aquela base. E ao perderem aquela base, eles reconhecem exatamente isso. Visto que as nossas prevaricações, os nossos pecados estão sobre nós. Nesse momento, eles estabelecem a responsabilidade pessoal diante de Deus. Essa foi a primeira ocasião em que os exilados expressaram consciência do pecado. Até então eles repassavam, eles terceirizavam, eles culpavam os outros. Muitas vezes nós, no nosso dia a dia, também temos o hábito de culpar as outras pessoas. Eu não sou reconhecido porque o chefe não gosta de mim. Eu tirei notas ruins porque o professor não gosta de mim. Eu não consigo as coisas porque as pessoas não me ajudam. Muitas vezes nós não assumimos as nossas responsabilidades porque é mais cômodo culpar os outros. Muitos irmãos saem da igreja porque o outro irmão não falou comigo. O outro irmão não me cumprimentou, o pastor não me compreende, eu vou embora, porque eu sou a vítima, a culpa é dele, a culpa é do outro, a culpa não é minha. Mas nesse momento,
Aquele povo que estava exilado, eles compreendem, não. Vamos ser realistas, vamos assumir a nossa responsabilidade. Como é que nós estamos diante de Deus? Muitas vezes nós passamos por dificuldades, mas nós não nos perguntamos como eu estou diante de Deus. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por dificuldade? Por que eu estou triste? E aí eles vão dizer, e aí antes que eles digam isso, eles reconhecem. O reconhecimento do pecado é o primeiro passo para a nossa reconciliação com Deus. O que deixa evidentemente clara a nossa responsabilidade, a responsabilidade pessoal do homem diante de Deus. E aí eles perguntam, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Para melhor entendimento, eu vou reler. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? O estado de espírito dos ouvintes de Ezequiel havia mudado. Se antes o profeta encontrou descrença e escárnio, conforme Ezequiel 12, 22, e o povo tentava desculpar sua transgressão, afirmando que estava sendo punido, não por seus próprios pecados, mas pelos de seus pais, conforme Ezequiel 18, 12. Agora, eles já não podiam contradizer as palavras do profeta. Em desespero, o que estavam dizendo, na verdade, era: se tudo isso é punição por nossos pecados, que esperança há para nós? Sim, quando a gente reconhece que somos pecadores, um dos sentimentos que nos acomete é o de desesperança. Porque, em geral, a gente pensa que Deus não vai nos perdoar. O peso do nosso erro é tão forte sobre nós que quase sempre nós não acreditamos que teremos o perdão divino. Porque nós vivemos, nós avaliamos a partir da reação humana. O homem não nos perdoa. O homem não nos perdoa. O homem não perdoa uma traição, um homicídio, um roubo. A gente vê isso aí. É comum as pessoas não perdoarem. E por isso, muitas vezes, nós também não cremos que Deus seja capaz de nos perdoar. Por isso ele fala, se tudo isso é punição por nossos pecados, que esperança há para nós? Mas aí a gente percebe nesta pergunta, como viveremos então, que eles estão buscando uma resposta na sua péssima e própria situação espiritual. Agora vem o agir de Deus. Agora vem Deus falando para Ezequiel. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? A primeira parte, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor.
mostra que Deus, que o Senhor Deus, é amor e vida. E ímpio? O que é ímpio? Ímpio é toda pessoa que não tem fé em Deus, seja o Pai, seja o Filho, seja o Espírito Santo. Ezequiel anima seus concidadãos com a certeza de que Deus não tem prazer na morte deles, porque Deus é amor. 1 João 4,8. E é vida. João 1,4. O longo tempo no exílio, irmãos, certamente abalou a fé daqueles homens, comparando-os aos ímpios. Mais uma vez, quantos irmãos conhecemos que passaram por dificuldades e preferiram sair da igreja? E saindo da igreja, saiu da presença de Deus. Hoje há uma falácia muito comum que diz: eu saí da igreja, mas continuo na presença de Deus. É uma falácia porque é muito difícil você sair da igreja e continuar na presença de Deus, porque a igreja é o estuário, é o caminho que vai fazer com que você, como o irmão cantou muito bem, vai fazer com que você tenha intimidade com Deus. Não é fácil se ter intimidade com Deus longe da igreja. Não é fácil porque o corpo cansa. O trabalho exaustivo para o nosso sustento diário, muitas vezes, nos faz chegar em casa e dormir. O estudo nas escolas e nas faculdades, muitas vezes nos faz chegar em casa cansados e cair no sono. Deus espera mais um pouquinho, eu estou muito cansado. O metrô estava muito cheio, o trem quebrou 2 vezes. Eu tive que andar a pé na estação para outra. Estou muito cansado. É difícil, sim, manter uma intimidade com Deus dentro de casa, longe do apoio dos irmãos, que nos consola, que nos conforta, que nos auxilia em oração. A igreja orou pelo irmão que foi operado. A igreja orou pela irmã que vai dar à luz a uma linda menina. Isto é que faz com que nós nos fortaleçamos. E voltando ao período do exílio, aquilo acabou. Aquilo acabou porque eles estavam longe do templo. O templo era o centro da atenção, o centro de congraçamento com Deus. Eles estavam longe do templo. Eles estavam convivendo com pessoas que adoravam outros deuses. Ficava difícil. Por isso, quando o profeta fala que Deus diz que não tenho prazer na morte do ímpio, aqueles judeus que eram crentes do judaísmo, que adoravam o Deus de Isaac, Jacó, eles estavam perdendo, eles estavam se assemelhando aos ímpios, porque já não se socorriam mais de Deus. Quantos de nós que por qualquer problema nos afastamos de Deus, nos afastamos da oração, nos afastamos da palavra, e aí nós somos equiparados sim a ímpios. Nós somos semelhantes àqueles ímpios, porque ímpio é quem não tem fé. E se eu não tenho fé, se a minha fé é claudicante, eu sou, aos olhos de Deus, comparados a um ímpio. Mas o longo tempo, como disse,
abalou a fé daquelas pessoas, o que é natural. Não vou dizer que seja fácil, não. É difícil. Se você vive hoje num ambiente, imagine o que está acontecendo lá na França, um ambiente absolutamente contrário à vontade de Deus, em que a pessoa que fala de Jesus é escarnecida, querem tirar o prêmio dela, que falou de Jesus, porque lá não pode falar de Jesus, lá não pode defender a sua fé. Muitos são audaciosos, muitos são ousados e falam, mas a grande maioria se atemoriza. A grande maioria, preocupada com aquela medalha, prefere se submeter àquela vontade injusta do ímpio. Então, muitas vezes nós nos fraquejamos, muitas vezes nós nos desfalecemos, mas nós temos que compreender o amor de Deus. E Deus prova o amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8. Jesus, por amor, nos dá a vida em abundância. João 10:10. E aí Deus vem e fala: convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus está apontando o caminho da salvação. Convertei-vos. Deus não passa pano. Deus não passa a mão na cabeça. Ele fala: convertei-vos. Ou seja, arrependam-se. E aí a gente vai, nesse tempo, analisar. Os restantes dos israelitas na Babilônia já ouviram os pronunciamentos de Ezequiel sobre o castigo divino que estava caindo em cheio sobre as nações pagãs e sobre Judá, porque aderira ao paganismo. Ezequiel, porém, mostrava-lhes que o caminho sobremodo excelente da vontade de Deus é a restauração do pecador. Até porque o que ele deseja é que todos se arrependam e vivam. 2 Pedro 3, versos 9. 2 Pedro 3, versos 9, que vai nos dizer exatamente isso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O arrependimento é o primeiro passo no caminho da salvação. É o primeiro passo para a esperança de um relacionamento com Deus. E qual é a aplicação desse texto? Os primeiros momentos de arrependimento são dolorosos, porque obrigam o rompimento de uma situação até então aparentemente estável. Está tudo bem, aparentemente. Eu tenho que romper com isso? Eu estou tendo o meu prazer, eu estou tendo a alegria do churrasco da semana, do fim de semana com os colegas de trabalho, da cervejinha.
da bebidinha, do samba, posso dar meus sapateados, sambar, posso ir ao baile, está tudo bem, eu estou curtindo a vida. Uma vida de pecado. E quando eu reconheço o pecado, quando o pecador reconhece o pecado, a primeira coisa que ele vai ver é que aquilo que era gostoso, aquilo que era bom, aquilo que era prazeroso, é altamente deletério, é nocivo. Vai fazer mal a ele pessoalmente, vai fazer mal à esposa, vai fazer mal aos filhos, o que ele gastou na cerveja, o que ele gastou na bebida, o que ele gastou no churrasco, faltou no leite dos filhos, faltou no iogurte dos filhos, faltou no biscoito dos filhos. Chegar em casa bêbado, desculpa a expressão, mas a gente não pode deixar de falar. Chegar em casa bêbado, violento, agressivo, maltrata a esposa. Aquilo faz mal para a esposa, a família se destroça, a família se destrói. Mentir para a esposa, enganar o sogro, a sogra, a nora, o cunhado, a cunhada, o irmão, a irmã, aquilo desestrutura a família. Todavia, o prazer dele está muito bom. Mas quando ele se arrepende, aquilo é dolorido, porque perder alguma coisa, por menor que seja o seu valor, dói. Dói. Então, quando a pessoa está sentindo que precisa perder, porque ele se arrependeu, ele começa a sofrer. Por isso que quando a gente fala, você veio pelo amor ou pela dor? Ele pode ter vindo pela dor, como o povo que estava no exílio foram pela dor. Vieram a Jesus pela dor. Outros falam, não, eu vim pelo amor. Mas ele vai sofrer a dor da perda, a dor do abandono das coisas boas que davam prazer. E às vezes a dor é imensa, a dor é insuportável. Só o arrependimento e a confissão a Jesus traz paz. É uma verdade inexorável. Quem, por dever de ofício, já foi aos cárceres e que já ouviu arrependimentos profundos, sabe como é difícil e como a pessoa no sofrimento se converte, porque ele não aguenta. Atrás das grades ele não aguenta. Roberto, está difícil para mim suportar isso aqui. Está muito difícil. Arrependa-se. Arrependa-se, aceite Jesus. Mas como eu vou aceitar Jesus? Toma essa pequena Bíblia aqui, vai lendo. Vai lendo. Busca conhecer Jesus. Busca conhecer Jesus para essa dor que está te atormentando ir embora. Você precisa de uma força, você precisa de uma motivação para viver. Essa motivação só vem através de Jesus. Ela não vai vir com o título de campeão do meu time, do seu time. Ela não vai vir com o fato do seu filho passar para a faculdade, entrar para o exército, para a aeronáutica, para a marinha, garantir o futuro. É insuficiente. É só com Jesus. Mas para isso é preciso se arrepender. E é preciso confessar a Jesus. Então lembramos de Jesus nos momentos de dor.
ou quando alguém nos fala de Jesus. Jesus é o caminho. E Ele não quer que nós nos percamos. Por você, Jesus foi à cruz para te resgatar e te salvar. Por você, Jesus deu a vida. E para provar que com Ele tudo é maravilhoso, Ele ressuscitou. Para que você possa, quando perecer na vida física, ressuscitar na vida eterna. Viver a eternidade nos céus. Isso é possível. Concluindo, meus irmãos, toda pessoa é livre para conduzir sua vida, escolher os seus caminhos. Deus não criou robôs aos quais Ele pudesse manejar a seu bel prazer. Ao contrário, Ele criou pessoas à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis 1, verso 26. E eu digo até para os irmãos uma coisa. Deus criou o homem. E o homem foi o maior desafio da criação de Deus. Porque Ele deu ao homem o poder de escolha. Imagine, quando alguém pega uma pessoa, um amigo, por exemplo, e diz assim: fulano, a mesa está farta, só que tem uma coisa ali que você gosta muito. E você diz assim: fulano, escolha o que você quiser. E a pessoa vai e escolhe justamente aquilo que você gosta. Só tinha um. Ele vai lá na festa, ele vai lá e você diz: opa, esse cajuzinho é meu. Aí fulano, escolhe o que você quer. Aí ele: então peraí, eu vou pegar esse cajuzinho. Deus, mais ou menos, perdoe a comparação, Ele criou alguém, o homem, e tu tem liberdade. O caminho é esse. A retidão, a obediência é aqui. Mas você pode ir para lá. E diferente do cajuzinho, a pessoa não escolhe o cajuzinho, ou seja, não escolhe o caminho que Deus indicou, aí ele sofre. Por isso ele falou para o profeta: diz que não me agrada a morte do ímpio, ao contrário, eu quero que ele viva. Jesus quer que nós vivamos. Às vezes, nós nos rebelamos contra o ordenamento divino. E queremos fazer diferentes, e sofremos e perecemos. Mas aí Deus chega. Chega e nos chama a conversão, que acontece quando Ele desperta aqueles que estão espiritualmente mortos e os capacita a se arrependerem de seus pecados, se reconciliar com Ele através de Jesus Cristo, conforme o pastor citou, que diz de forma claríssima, sem qualquer margem de erro ou dúvida: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus capacita o homem a se arrepender dos seus pecados e se reconciliar com Ele através de Jesus Cristo. Essa reconciliação é fruto da fé que vem ao se ouvir a palavra de Deus e atendê-la. Você hoje ouviu essa palavra.
Que Deus te abençoe. Devolvo ao pastor.